agora eu fiquei até emocionado. Fiquei muito feliz, de verdade, porque o que a gente passou já para estar aqui, e hoje escutar de você isso daí, a gente tem, até no próprio Barretos, o próprio Kaká, porque essa semana que passou, eu narrei no Barretos terça e quarta. Aí eu saí do Barretos, fui para uma cidade chamada Santo Antônio do Pinhal, com o Juninho da VR, e na sexta-feira eu recebi o convite para retornar para o Barretos para narrar o Internacional. O Internacional é o principal evento do Barretos. Tem a Liga Nacional, tem a final da PBR Brasil, mas o Internacional é uma premiação histórica, é o evento que todo mundo espera para acontecer, e eu tive essa oportunidade de estar lá. E, escutar isso de você, te agradeço as palavras. Não sei se eu as mereço, mas eu te agradeço. Claro que merece. O Kaká eu já agradeci ele demais, porque é um cara que sempre torceu por mim. O que ele pôde fazer, ele fez. Rodei 700 quilômetros para retornar para o Barretos na sexta-feira. Saí de Santo Antônio do Pinhal meio-dia, eu, minha esposa e meu DJ. Chegamos no recinto da Festa do Peão de Barretos às 8 horas da noite. Já estava acontecendo a abertura do Internacional. E o Kaká em mensagem comigo, Marco, onde você está? E justamente naquela ocasião estavam tendo queimadas em toda a região do Barretos. Então a minha preocupação é, será que a Defesa Civil vai bloquear essa passagem aqui? Será que eu vou conseguir chegar? Então essa era a minha preocupação. Mas acho que Deus é tão maravilhoso na minha vida que Ele permitiu que eu chegasse no Barretos a tempo, consegui passar a minha mensagem, fazer meu trabalho, as conversas, os elogios. Como eu te disse, tudo isso, óbvio, preenche o nosso coração com muita alegria. Mas os meus pés continuam no chão ainda. Porque eu sei, e isso mostra, que eu apenas estou no caminho certo. Fazendo a minha obrigação e caminhando para um rumo certo. Então, Ney, eu quero te agradecer o convite. Fiquei muito, muito feliz mesmo pelo reconhecimento, por ter me convidado a participar do seu podcast. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo a mais uma SonaCast. Eu sou o Ney Rodrigues e hoje eu tenho a honra de receber Marco Cruz, locutor de rodeio, e está aqui na Expo Cloud 2024 na comemoração de 50 anos dessa festa que é tão grande e tão importante aqui não, né? Só em Cloud não, em toda a região. É uma festa muito grande e com essa comemoração dos 50 anos só tem fera. E a gente tá com ele aqui. Marco, seja bem-vindo ao SonaCast. Ney, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Quero agradecer e parabenizá-lo pelo projeto. Fiquei muito feliz com o convite que você fez. Quero aqui cumprimentar a todos que estão na audiência aí, do nosso SonaCast. Fiquei muito feliz com o convite, né? Porque nós viajamos aí por diversas festas pelo Brasil e a gente acaba passando pela cidade apenas, né? Vamos dizer assim. A gente trabalha e passa pela cidade e eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, de ter recebido teu convite. De pronto aceitei, né? Porque eu também, como a gente estava conversando em off, já apresentei um podcast também. Eu sei como é que é legal essa vibe do podcast, essa troca de ideias, até mesmo o pessoal poder nos conhecer melhor. Mas fiquei muito feliz, né? A gente está aqui numa festa extraordinária, sem dúvidas, uma das maiores do Brasil, né? Um motivo muito especial, né? Bodas de ouro, né, cara? A gente está falando de 50 anos de história. Hoje, a semana também que comemora o aniversário da cidade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Retornar, Cláudio, né? Ano passado já estive aqui, então esse ano estou retornando e muito, muito feliz e grato por esse retorno. Show de bola. E você que é revelação, né? Você é uma revelação aí muito grande. Eu tive com o Kaká de Barretos, pouco tempo aqui, poucas horas. Mestre Kaká. Poucas horas aqui nessa mesa, e ele falou muito de você aí, você que é uma revelação e tá participando, né? Tá dentro dos 50 anos da Expo Cloud. Cara, isso tá na história da história, né? E tá sendo uma festa aí muito, muito grande, muito bem executada, né? E o seguinte, quem era Marco Cruz antes do rodeio, antes de tudo acontecer? Primeiramente, quero aqui agradecer o Kaká pelas palavras, né? Porque o Kaká é o mestre da comunicação, ele que tem esse carinho conosco, né? Os novos profissionais. Desde 2016, eu tive uma participação com ele num evento lá em Indaiatuba, onde ele me viu pela primeira vez.
E ele me disse que a partir dali, o olhar clínico dele já viu que eu teria um futuro promissor. Graças a Deus, as palavras dele teve força e a gente tá conquistando aí o espaço dentro do cenário nacional. Marco Cruz, cara, o que eu vou te falar? Eu era completamente o oposto do que eu sou hoje. Completamente. Eu não tenho familiar que é envolvido com o mundo sertanejo. Eu não tenho ninguém que tem criação, né? Cavalo, boi, essas coisas. Eu jogava basquete. Caramba, totalmente diferente. Completamente diferente. Joguei 11 anos basquete e o mundo do rodeio, a locução de rodeio veio de uma forma muito, muito aleatória na minha vida, né? Foi muito por acaso, assim. Vou contar para vocês a questão de como comecei a gostar da parte de comunicação. Na minha família também não teve ninguém no ramo de comunicação, mas eu tive um cunhado, né? Meu ex-cunhado, ele era locutor de rádio. Então minha mãe tinha aquele prazer de toda manhã ligar o radinho, ficar escutando ele e tal, e fazendo o serviço de casa. E eu muito cedo, já sempre acordei e ficava escutando a minha mãe sempre se divertindo, dando risada, que meu ex-cunhado era muito sarrista. E quando ela desligava o rádio, eu começava a imitar ele para ela continuar feliz, sabe? Tipo, o dia inteiro. Aí eu começava a imitar ela. E então, a partir daí, o meu gosto por comunicar, por falar... Eu não sou um cara, por exemplo, na minha casa, eu sou um cara que eu sou mais quieto, eu não costumo falar muito, né? Mas quando eu tô com os amigos, viajando pro rodeio, nossa, eu costumo falar demais. Até demais. Mas foi nesse sentido, né? A questão da comunicação... O rodeio foi um pouco mais pra frente, mas o amor pela comunicação começou desde aí. Aí antes do rodeio eu fui locutor de rádio, trabalhei 3 anos em rádio, né? Então aí eu conheci o rodeio, saí da rádio e fui pro rodeio. Daí eu comecei, que é uma vida bem difícil, não é fácil, né? A gente começar a ter as oportunidades que a gente fala, não é fácil, mas eu não desisti. Eu tive muitos amigos que estiveram comigo nessa empreitada e desistiram, porque não suportaram a pressão do não. Porque você escutar um sim é prazeroso, é gostoso, né? Agora quando você escuta um não é difícil. Mas nesse momento, a circunstância que eu tava, o não me fortaleceu. Eu precisava mostrar para as pessoas que realmente eu tinha capacidade de ser o que eu queria ser. Sim. Né? Então daí eu tive que parar com o esporte. Eu parei com o esporte uma época para ajudar meu pai em casa também, porque nós somos em 5 irmãos. E a gente sempre ajudou meu pai nas questões de conta, aluguel, essas coisas. E foi uma época que meu pai estava bem apertado na situação financeira, daí a gente teve que parar com o esporte. Até hoje ele se culpa por causa disso, né? Quando eu falo com ele, até me emociono, porque ele fica meio triste por eu ter que ter deixado o esporte de lado para ter que trabalhar e ajudar ele. Mas eu acho que se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Com certeza. Não seria o locutor oficial de Cláudio, né? Não teria as oportunidades que eu tive, né, no decorrer dessa minha carreira. Mas a paixão pela comunicação realmente foi por isso. Justamente por causa do meu ex-cunhado ser um locutor de rádio, fazia com que minha mãe se divertisse durante a parte da manhã, fazendo o serviço de casa. E eu gostei disso. Aí eu me aprofundei mais, né? Procurei mais saber como é que funcionava a questão da comunicação. E até então estamos aí. Já faz, em outubro agora, faz 10 anos de locução profissional de rodeio. Fora os 3 anos de rádio, né? Certo. E quando você era menino, coisinha que você contou aí que você ajudou seu pai, você começou a trabalhar com quantos anos? Então, naquela época, ela não tinha aquele problema de menor de idade trabalhar, né? Que eu acho que não deveria ser problema isso aí. Também acho que não. A gente forma ser humano, forma homem de verdade, né? Eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Mas eu acho que foi com 14, 15 anos, num pet shop. Eu dava banho em cachorro. Eu dava banho em cachorro, eu ajudava o veterinário lá a fazer algumas cirurgias pequenas. É tudo para aprender, para a gente começar a ter o nosso próprio dinheiro, né? Então a gente não tinha muito o que escolher. A oportunidade que foi dada, a gente abraçou. Então eu trabalhei em pet shop, trabalhei em empresa de ônibus, já ajudei meu tio como servente de pedreiro, já entreguei gás. Nossa senhora, já fabriquei piscina. Fabriquei não, né? Trabalhava numa empresa que fabricava piscina de vinil, aqueles bolsões de vinil, manutenção de hotel. Nossa senhora, o que mais que eu fiz? Fiz muita coisa, cara. Aí depois que eu conheci o rodeio, eu tive uma loja de tinta também, fui proprietário de uma loja de tinta com a minha esposa. Aí o rodeio firmou, né? O rodeio deu certo. Aí hoje eu sobrevivo do rodeio, hoje eu vivo só do rodeio. Bacana. Então, para você, o que te inspirou a seguir a carreira então de locutor foi o seu cunhado na rádio e você imitando ele para ver sua mãe feliz, acabou você indo para a rádio e da rádio Isso. você foi evoluindo.
eu fui, justamente, por conta do meu cunhado, o meu ex-cunhado ser um locutor de rádio, eu me aprofundei mais nisso, gostei, né, como disse, da parte da comunicação. E eu tive um amigo meu, um parceirão, o nome dele é Fabinho Bueno, ele também foi locutor de rodeio, na minha cidade natal, em Atibaia, eu sou de Atibaia, e atualmente eu moro ali em Salto, próximo de Campinas. Mas o Fabinho Bueno, ele era um cara que, da cidade ali, era um dos locutores principais da minha cidade. Então, ele chegou a narrar Barretos, narrou os principais eventos da região, e ele trabalhava numa rádio chamada Boa FM. Então, ele apresentava 2 programas. A primeira edição do Sertanejo da Boa, certo, e a segunda edição do Sertanejo da Boa, que era das 5 às 7 da noite. E ele apresentava das 7 às 9 da manhã. E eu aproveitei esse ensejo, troquei uma ideia com ele e falou assim, Marco, faz o seguinte, você vem apresentar a segunda edição e eu apresento a primeira. E deu super certo, que era um horário que eu tinha muita ligação, uma audiência muito boa, que era o horário que o pessoal estava saindo do serviço, estava chegando em casa. Aqueles que ainda gostam do rádio, né? Estava sintonizado, ligava para pedir música. Hoje em dia, o celular, o YouTube, as plataformas digitais... tomam um pouco do que o rádio faz, né? Mas a magia do rádio é maravilhosa. Trabalhar em rádio foi maravilhoso. O Spotify, né? O Spotify, ele pega uma geração exato. Mais nova. Igual você chegar hoje na sua casa e falar com a Alexa. Alexa, tocar tal música. Pronto, ela toca o CD desde 1990, mas o rádio, a magia do rádio, você escutar um locutor trabalhando, eu vivenciei isso, né? Então, eu acho que é a opinião de todos. Você trabalhar com a comunicação do rádio, você conseguir atingir um público, nossa, gigante do outro lado do rádio, né? E você poder fazer as edições, o corte de música, colocar a vinheta, é gostoso demais. E você sempre teve essa voz toda, Deus de menino? Não. Isso aqui foi um presentão de Deus, né? Mas antes eu não era desse tom, desse timbre meu assim, não. É que aqui, tô falando mais maneiro, tô falando mais de boa, ele tá um pouquinho mais grave, né? Mas na hora do rodeio que a gente fala aquelas frases de ênfase, ela muda um pouco, vai pra um médio ali, muda um pouquinho. Entendi. Mas essa... Porque sempre a galera fala o seguinte, pra ser locutor tem que ter uma voz... Primeiro tem que ter uma voz top, né? E aí sempre a gente fala, cara, ou o cara nasceu com isso, ou pra ele fazer a voz vai ser complicado. Eu sou dessa opinião também. Igual tocar violão. Você pode aprender alguns acordes. Sim, mas quem tem dom de tocar o violão, autodidata, tira a música de ouvido, é maravilhoso. E o seguinte, como é para você estar dentro da festa de Barretos, aonde que todo mundo almeja chegar, e esse ano foi a sua segunda vez, né? Conta aí um pouco, cara, o que é a sensação de você estar ali dentro daquela arena ali lotada e você... você sentir que todo mundo tá te ouvindo. Imagina agora, vou fazer a pergunta pra você. Imagina o Ronaldo Fenômeno sendo escalado para 2002 na seleção brasileira. É a mesma sensação. Porque ali, o Barretos é a maior festa da América Latina, é o pai de todos, é a mãe de todos. Eu acho que todo profissional de rodeio hoje almeja estar no Barretos. Porque além de ser uma vitrine para todo mundo, onde ano passado... eu narrei a final da Liga Nacional de Rodeio, né? Que foram as segunda, terça e quarta. Tem uma classificatória de todas as etapas que a Liga Nacional fez, que é uma marca, a Liga Nacional. Ela realiza, por exemplo, esse ano foram mais de 95 etapas durante o ano inteiro. Então, cada campeão dessa etapa tem o direito de montar em Barretos. Então, a segunda, terça e quarta montam todos os competidores e apenas os 5 melhores vão para o sábado na grande disputa final. E o campeão vai para os Estados Unidos, concorrer a $1 milhão. E então eu narrei essa, vamos dizer assim, uma semifinal. Isso foi a segunda, terça e quarta. Ano passado eu trabalhei na segunda-feira e na quarta, que foi minha primeira ida pro Barretos. Ali irmão... Imagino, cara. O que eu vou te falar? Eu não pensei... Nunca passou pela minha cabeça. Óbvio que a gente tem que pensar positivo. Tudo que a gente falar, a gente tem que falar o que a gente realmente quer, porque propagar para o universo eu acho que vem coisas boas. Eu tenho esse modo de pensar. E eu sempre quis estar no Barretos. Eu fui em 2018 a passeio, mas eu prometi para Deus que só voltaria para trabalhar. E Deus permitiu que isso acontecesse. A gente teve esses 2 anos horríveis de pandemia. E a partir da pandemia, os meus trabalhos dentro do rodeio começaram a crescer mais. 2022 foi um ano muito bom. Ano passado eu fiz 35 eventos. Esse ano eu beiro os 40 eventos.
Então, estou numa crescente muito boa. E o Barretos, ano passado, me ajudou muito, me abriu muitas portas. Né? Alguns empresários, por exemplo, que poderiam ter dúvidas sobre o meu trabalho, todos estavam vendo no Barretos que eu desempenho um bom trabalho lá. E graças a Deus eu consegui desempenhar um bom trabalho, porque não é fácil. E a credibilidade que Barretos Sim, dá, né? lógico. Se você tá ali, realmente... Você tem possibilidade Sim. de estar em festas, né? E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito, muito feliz, fiquei muito emocionado, porque é o ápice da carreira de um bom profissional, é estar no Barretos e em outras grandes festas também que a gente tem no Brasil. Cláudia é uma delas, referência no estado de Minas Gerais, né? A gente tem Colorado no Paraná, tem Rio Verde no Goiás, então a gente tem diversas festas grandes de expressão, por exemplo, em cada estado brasileiro que realizam rodeios, né? Mas quando eu recebi o convite do Barretos, eu fiquei muito feliz, lisonjeado, primeiramente, agradeci muito a Deus pela oportunidade, que é uma só, né? Então a gente tem que saber aproveitar bem. E quando eu cheguei lá, eu vi o tamanho daquele estádio lá, cara. Mamãe de Cara, Deus. você pôs o pé na arena. Quando eu entrei, quando eu dei o Boa Noite Barretão, Boa Noite Barretos, veio um pedaço do filme do quando eu comecei, né? De tudo quanta dificuldade que eu passei para chegar até onde eu tô hoje. Sou grato a todas as dificuldades que eu passei. Que, né, quando eu pisei no Barretos, eu comecei a lembrar de tudo que eu cheguei a passar já, né? De chegar em rodeio já nem no microfone eu pegar. Entendeu? Caramba. O empresário da festa fala assim, não, locutor pra mim é o Zé do Prato, você não é locutor. Mas tudo bem. No começo de tudo, eu comecei apresentando um cavalo dançarino. Aquele cavalo que deita, senta, cumprimenta. Sim. Você começou ali? Eu tenho em Atibaia, tem um amigo meu chamado Bentinho, é o mestre Bentinho. Ele é um dos únicos mestres em adestramento equestre. E ele apresentava os cavalos desde sempre, né? Muito tempo. E quando eu comecei a gostar da parte do rodeio, eu fui lá para ajudar um amigo meu a selar cavalo, limpar cocheira. Às vezes eu montava uns cavalos para crescer, para ele poder fazer, a ensinar o cavalo a piafar, dançar e tal. E a partir dali, uma vez ele me convidou, falou, Marcos, você não quer ir pro Rio de Janeiro comigo? Eu lembro até hoje, foi na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ele falou assim, eu tenho uma apresentação para fazer lá e eu preciso de alguém para fazer a apresentação, para me apresentar, né? Porque ele não sabia quem seria o locutor da cidade, se ele saberia fazer, então ele queria me moldar. Sim, te preparar no caso. Isso, exato, para me preparar para eu ser o locutor oficial da apresentação dos cavalos dele. Fui. Não foi lá aquelas coisas. Meu primeiro contato com uma arena, meu primeiro contato com o público, nós locutores, a gente sofre muito com delay. Hoje eu trabalho sem ponto dentro da arena porque eu sou acostumado. Você trabalha sem ponto? Não, hoje eu trabalho com ponto, mas tá. se precisar trabalhar sem ponto, eu não me embanano, não me enrolo não, porque eu comecei sem, então eu já me adequei ali. Mas lá no Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, falei, boa noite, Itaguaí, parecia que eu tava falando de slow motion. Eu sei como é. É horrível, cara. Então aquele dia foi um fiasco, né? Foi um fiasco. O outro locutor teve que vir, teve que assumir o papel, porque não tinha como apresentar. Eu já fiquei acanhado, não conseguia me desenvolver mesmo. Mesmo sabendo tudo que eu tinha que fazer, mas pelo ocorrido já me travou. Aquilo lá me bloqueou total. Aí o cara no dia seguinte falou, não, você não vai falar mais. Pronto, não falei mais. Então aquele rodeio pra mim foi, puta, por que eu tô fazendo aqui, cara? Poderia estar continuando jogando meu basquete, tô sossegado. O que eu tô fazendo aqui, né? Pensa aí comigo. Mas continuei, muito rancho, sabe aqueles ranchinhos que faz os rodeinhos? Então o que eu falo pra todo mundo? Pô, eu não pulei etapa, sabe? As dificuldades minhas que eu passei, tudo isso me fortaleceu pra chegar onde eu tô hoje, mas eu não pulei etapas. Eu não tive padrinhos dentro do rodeio que me levassem e falassem, não, pode ir lá que eu vou colocar. Não, eu tive que gastar muito crédito no telefone, eu tive que narrar muito rancho. Sabe, eu tive que pegar muito dinheiro emprestado para pagar gasolina pros amigos meus me levar. Depende muito da minha família também, do meu irmão gêmeo, que eu tenho um irmão gêmeo, né? Meu irmão gêmeo me levava, o meu mais velho me levava, sabe? Eu chegava lá, às vezes o meu irmão tinha compromisso muito cedo, às vezes eu era para narrar 15 montarias, eu narrava só 10 porque ele tinha que ir embora, eu tinha que ir embora junto com ele. Então é muita coisa difícil que a gente passou. Eu não tinha microfone na época. Sabe, você depender dos outros é uma dificuldade muito grande. Até hoje eu não gosto de depender de ninguém. Hoje eu corri atrás, hoje eu tenho os meus equipamentos, hoje eu tenho, sabe, um DJ muito bom, sabe? Então hoje eu tô muito bem preparado para qualquer tipo de evento. Mas o começo nunca foram flores, não. Mas isso, olhando por outro lado, né, olhando por outra visão,
isso já era Deus te preparando, Sim. né? Já era Deus te preparando pro que você é hoje e você ter essa visão, dar valor no que você tem, mas você ter a visão da pessoa que tá mais baixo do que você, Sim. vamos pôr assim, te ouvindo aqui, com certeza, se tiver algum locutor começando agora, você tem um olhar totalmente diferente para Sim. ele, porque foi o que você não teve lá atrás, Exato. né? Então, até ontem mesmo a Luana falou aqui que tudo tem a hora. Tudo tem uma hora e tudo tem um momento. Não adianta a gente querer passar à É o frente, tempo né? de Deus, É cara. o tempo de Deus. E o seguinte, você já falou aí de vários desafios. Qual foi o momento mais marcante na sua jornada? Aquele momento assim que você fala assim, olha, esse aqui pode acontecer o que for, esse aqui eu não esqueço de jeito nenhum, até agora. Bons ou ruins? Os dois. A gente não pode contar só o bom, não. Não pode só contar favorável. Um momento maravilhoso na minha vida foi quando eu recebi. Foram 2 momentos. Não posso dizer só 2, foram vários, né? Vou citar alguns aqui. A primeira vez que eu narrei um rodeio profissional, eu lembro até hoje e falo pra todo mundo, foi um empresário lá de Elias Fausto, Reginaldo Scatamburlo, popular RS, formigão da RS. Ele me viu trabalhando num rancho e me fez um convite para narrar a Cidade da Fé Viva, lá no interior de São Paulo. Tem uma cidade chamada Pirapora do Bom Jesus, que tem muitos romeiros que fazem o caminho da fé, que vão lá pagar promessas e tal. Por isso que é a Cidade da Fé Viva. E lá foi meu primeiro rodeio profissional, né? Que eu saí de rancho e fui trabalhar num rodeio de expressão. A Lua Santana no auge com Meteoro, Rio Negro Solimões, Bruninho e Davi, só não lembro do outro. Mas foram 4 shows e foram mais os que estavam no momento, os que tinham que ser mesmo foram. E depois eu comecei a trabalhar com a Copa de Rodeios VR, né, que é uma empresa há 35 anos já no mercado. Um cara que me viu trabalhando e falou, não, você precisa estar comigo, você precisa viajar, você precisa andar, o povo precisa te conhecer. Fui também em vários eventos junto com eles, né? E eu, vamos dizer assim, o último grande... teve mais um. Do lado da minha cidade natal tem uma festa chamada Expo Agro Bragança Paulista. E Bragança Paulista é uma das maiores festas do Brasil, são 10 dias de evento lá. Só que, salvo engano, são 5 dias. Os primeiros 5 dias são só show. E a segunda semana tem o rodeio. E era meu sonho narrar aquela festa ali, porque eu ia lá só para assistir. Aí que chega a questão da dificuldade também, porque você não tem aproximação com o seu empresário, com o empresário da festa. Quem contrata pra Bragança Paulista, cara, parecia que era impossível de você se aproximar do cara. Você não tem network. Não tinha nenhum, sabe? E com o passar do tempo, as coisas foram mudando, a gente vai começando a fazer uns contatos muito bons, né? Pessoas influentes começam a gostar do nosso trabalho e começam a incentivar e fazer o contato com esse empresário. Conheci esse empresário, prestei um serviço para ele na cidade de Mogi Guaçu, e ele falou assim, não, você narra Bragança Paulista pra mim. Meu Deus do céu. Aí eu tenho minha família perto, eu tenho os meus amigos por perto que sempre torceram por mim. Eu olho para a arquibancada, eu conheço metade da arquibancada, no grosso modo da palavra. Sim. Mas ali foi muito prazeroso para mim. E o último momento, lógico, a questão da maior conquista, né? É o Barretão, pô. Acho que a maior conquista de um profissional de rodeio é poder trabalhar na Arena de Barretos. Você estar vivenciando aquele momento lá, né? Olhar para aquela arquibancada lotada, todo mundo gritando, dançando com as músicas que o nosso DJ toca, vibrando a cada montaria, sabe? Isso é de suma importância para a carreira da gente. Eu acho que o momento mais marcante, já nesse ramo profissional que eu estou seguindo, já que esse ano completo 10 anos, foi mesmo a ida para o Barretos, sem dúvida. E você falando de Barretos, deve ser bom o seguinte, né? Você já foi em Barretos, aí você chega numa cidade, você já fez Barretos? Já fez Barretos. Né? A Luana tava falando ontem que o sonho dela também é trabalhar em Barretos, que ela já foi uma vez, ela estava marcado aqui, por estar fechado aqui, ela teve que ir lá trabalhar um dia e voltar. Aí ela falou assim, todo lugar que eu chego, eles falam, ih, você já foi em Barretos? E ela tem total capacidade, ela é uma das melhores madrinheiras do Brasil. A gente vê ontem o próprio Kaká, né, quem assistiu a transmissão ontem, o Kaká, ele faz um comentário da inteligência dela, por exemplo, o cavalo tá dando dificuldade no brete. Ela chega com o animal dela ali perto, pro cavalo ficar meio que madrinhado ali quieto, na hora que a porteira se abre, ela sai, o cavalo pula, ela faz o serviço que ela tem que fazer. Então ela tem uma percepção muito grande, ela merece demais estar naquele Barretão lá.
Então, e isso agora veio à tona. Eu falei, cara, você já foi Barreto, qualquer lugar que você for, você já foi Barreto. Já foi, é o mais alto padrão, né? Mas engraçado que todo lugar que a gente ia, que eu ia principalmente, ô, você é locutor, você já foi no Barretos? Essa era a pergunta. Então, se você não for pro Barretos, pra muita gente, você não é nada. Entendeu? Entendi. Essa é a base. Ué. E deixa eu te falar, aí a gente falou de 3 coisas boas, né? E quais foram as marcantes que você fala assim, cara, isso aqui me marcou por causa disso e disso? Algum preconceito, alguma coisa assim? Cara, preconceito, graças a Deus, eu nunca sofri, né? Esse mal eu não sofri. Mas, igual eu te falei, né? A questão de você chegar num rodeio, por exemplo, e... pode ser um preconceito? O cara achar que eu não sou locutor? É um preconceito? Sim, é um preconceito. Então, eu sofri um preconceito. Eu cheguei lá, o cara falar que eu não era locutor, não me deu a oportunidade. A questão de uma vez eu fui numa festa, que eu não vou citar o nome, e eu não tinha o equipamento eu não tinha microfone. Eu tinha meu ear, mas não tinha microfone. E normalmente a gente chega as locadoras que as festas contratam, elas prestam serviço e te cedem o equipamento para poder trabalhar. Óbvio que a gente tem que ter o cuidado, tem que ter o zelo, uma coisa que não é nossa. E eu sempre tive esse cuidado, sabe? Sempre eu peguei o equipamento, usava e eu mesmo ia lá e devolvia. Nunca passei para ninguém ir lá devolver. Que Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa. Pô, emprestei para você, Marco. Pronto, entendeu? O nome tá ali. Então, por exemplo, eu peguei essa garrafa aqui que eu vou usar. Terminei de usar essa garrafa, eu vou te devolver. Não é outra pessoa que vai te devolver, eu mesmo que vou te devolver. E eu pensei que eu poderia contar com aquela locadora, porque eu precisava realmente do equipamento que eu não tinha naquela hora. E eles não quiseram me emprestar. Então, tudo bem. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, conversa com o seu patrão, eu tava falando com o funcionário. Conversa com o seu patrão, eu vou sublocar o microfone então. Vê com ele quanto que ele cobra para alugar para mim, que eu vou pagar o aluguel do microfone, não tem problema. Quanto a isso, não tem problema, eu preciso trabalhar. Sim. Eu rodei 750 quilômetros da minha casa, eu não conhecia ninguém. Primeira vez que eu estava prestando serviço para aquela empresa lá, né, para o meu contratante que contratou aquela empresa de som. Aí eu cheguei lá, o cara ligou pro patrão dele na minha frente e o patrão dele falou que não poderia emprestar um microfone também. Então eu entendi que realmente eles não queriam de forma alguma suprir a minha necessidade. Aí eu tive uma bênção do outro locutor, né? Aí eu já liguei para minha esposa, que já ficou desesperada também junto comigo, porque é preocupante, é uma situação que... É a ferramenta de serviço seu. E se eles não pudessem me emprestar, como que eu iria trabalhar? Não ia ter como. Aí eu tinha conversado com outro locutor também, que eu não tiro a razão dele hoje, por questão de higiene, a pessoa compra o próprio equipamento e apenas ela usa, sabe? O cuidado, tudo. Hoje eu entendo porque eu também tenho o meu. Que eu já emprestei pra gente, pra um cara, ele ficava batendo a cápsula do microfone, o microfone já caiu na areia. Então são coisas que eu entendo hoje em dia o porquê do não. Aí o cara entendeu a minha situação, viu que não tinha mais saída e falou assim, Marco, faz o seguinte, traz a pilha amanhã, vamos trabalhar com o meu microfone, não tem problema não. Vamos dividir o pão. E ele era um cara que não gostava de emprestar equipamento, sabe? Mas ele entendeu a minha situação, acho que Deus tocou o coração dele e falou assim, empatia. Muita empatia. E hoje é um grande parceiro meu, um grande irmão meu, a gente conversa direto, sabe? É um cara que eu consegui até alinhar uma festa com ele em Minas Gerais também, ele veio, fez o evento. Então acho que a partir daí cresceu uma amizade muito grande. Mas eu acho que o maior perrengue mesmo que eu tive foi isso. Aí eu tomei uma multa. Eu tava indo pra Minas Gerais, na cidade de Eloy Mendes. Minha primeira vez também naquele campeonato. E eu tava atrasado, cara. Eu tava com uns amigos meus. E eu falei assim, deixa eu dirigir aí, vai. Montei no carro, dirigi. Fiz umas ultrapassagens onde não podia ultrapassar. Aí a polícia parou, deu multa. Presentão de quase R$2.000. Nossa. Mas o seguinte... sempre a gente vê, né, vamos por vários de vocês falando, bem dizer, quase a mesma coisa em termos de diversidade. E eu vejo o rodeio, ele, até falei até que hoje também, vocês têm uma união muito, muito mútua dentro do rodeio. E vocês se ajudam assim, cara, do nada. A gente tem uma agência de marketing, a gente cobre várias provas com o drone. Então tem a altura certa por causa do cavalo, tal coisa, aquilo outro. E uma vez a gente estava cobrindo e um cara estava com a pontuação para ganhar e o concorrente dele, se fizesse melhor,
passaria ele. Ele saiu daqui, foi lá no concorrente dele e deu toque no concorrente dele. Pra nós, que não é do mundo do rodeio, aquilo ali falou, pô, cara, como é que o cara faz isso? Vai ser doido fazer um negócio desse. E aí depois, com a experiência dentro do, vamos por assim, dessa a parte vivência, do rodeio, né? cara, isso é muito massa. Então, isso de emprestar as coisas, emprestar a traia e tal coisa, cara, e eu fui vendo isso, e assim, ó, é feito sem... É natural. É natural. Não tem... você citou muito bem lembrado. Os competidores, por exemplo, né? Você estava falando. Eu já vi competidor, e é isso, hoje é normal. Por exemplo, aqui em Cláudio, nós estamos com a ACR, o time de campeões. Sim. Os principais nomes do Brasil montam na ACR. Se você vê o currículo desses caras, é impressionante. O Edevaldo Ferreira, que está montando aqui em Cláudio, ele é tetracampeão brasileiro. É um cara que ganhou os principais títulos do Brasil, ele já ganhou. Quer ver, ó? Peço até licença pra você, só pra você ter uma noção do que eu tô falando. Porque nós estamos falando realmente do melhor time de montarias em touros do Brasil. Quer ver, ó? Cara, eu fiquei assim, ó, impressionado. Eu até falei... aquela questão que... Desculpa te cortar. Aquela questão que você tá falando, a questão de ajudar, o cara caiu do boi, por exemplo. Ele vai lá pro fundo, guarda as coisas dele e tá ali pronto para ajudar. Se precisar apertar uma corda para um amigo dele, vai apertar. Às vezes ele já montou naquele touro, sabe a dificuldade que é. Isso, põe a corda mais pro meio, põe a corda mais para cá, não, cobre ele mais na frente, não joga muito o braço. Cuidado que ele vai te engolir na roda, que é igual o Kaká fala, né? A força centrífuga, né? Que te empurra para dentro. Né? Então, quer ver, ó, esse Alisson de Souza aqui, ó, campeão de Guaraci, campeão de Rio Verde, Cerquilho, Arthur Nogueira, Santa Branca, Santa Cruz do Monte Castelo. Isso são só alguns títulos que ele tem. Aí tem o Edevaldo, ó. 3 caminhonetes, 7 carros, 19 motos, pentacampeão brasileiro de rodeio, bicampeão brasileiro pela PBR Brasil, campeão brasileiro pela Liga Nacional, campeão brasileiro pelo Top Team, campeão brasileiro pela CR, campeão de Turama e campeão de Nazaré Paulista. Isso só um cara. Rapaz. Entendeu? Um dos caras mais constantes do Brasil é o Edevaldo Ferreira hoje. Mas ele tem um time de campeões sensacional. Né, os principais nomes do rodeio brasileiro hoje fazem parte, né, alguns, né? A gente tem outros campeonatos também que tem grandes nomes também. Mas a ACR hoje em dia, onde eles vão, eles param o evento, fazem tarde de autógrafo. Os caras que realmente, os principais rodeios do Brasil, pode ter certeza que vários campeões estão fazendo parte do time da ACR. Cara, show de bola. Eu falei que a gente abriu muito o podcast pra essa área do rodeio. E até eu tava conversando hoje. Eu te agradeço por isso, viu? Hoje também, que o Kaká falou que, tipo assim, a mídia pro rodeio, ela é muito fechada. Sim. Entende? Ou fica só entre si, ali, a parte, ou o restante não faz. Até ele pegou e falou, Barretos que é Barretos, não sai no jornal, não sai isso, não sai aquilo, e fica muito fechado. Aí eu falei com ele, cara, eu não sou desse mundo, mas a criação do AcionaCast é trazer empreendedores para acionar novos empreendedores. Perfeito. E o rodeio tem tudo a ver com a parte do empreendedores. Tem pessoas ali que, vamos pôr assim, ó, que trabalham, tem peões ali que trabalham, tem outros empreendimentos. E ali nasce outras. E as histórias é muito impactante. E depois que eu comecei a fazer essa cobertura de prova, isso me trouxe mais próximo. Entende? E aí eu até peguei e falei com ele, falei, cara, se vocês puderem me ajudar nessa parte, pra gente trazer pessoas pra desmistificar o rodeio, mas de um jeito popular, do jeito que o Kaká faz. Ele comenta, mas ele comenta de um jeito que o menininho de 10 anos qualquer um entende. Isso é fascinante, entendeu? Isso faz a gente gostar e querer ver ali a prova. Porque quando você vê uma prova, você já não entende. A gente que é de fora já não entende. O comentarista tá ali e tá falando tecnicamente, cara, te desconecta. É uma coisa, exatamente isso. Tem uma coisa até que o Ney Macedo, uma vez, a gente estava no grupo, ele comentou que às vezes alguns locutores, alguns comentaristas estão usando certos termos que estão dificultando o entendimento das pessoas que são leigas, né? Desconecta. Então, por exemplo, ontem, um cavalo entrou no clock. Sabe quem entra no clock? Sei. Hoje você sabe quem entra no clock. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo agora que não sabem o que é entrar no clock. Então eu perguntei, Kaká, explica para quem está nos assistindo agora o que é o clock. Então saiu a montaria, eu narrei a montaria, e ele depois pegou e explicou, sabe? Que tipo assim, o juiz entende que o cavalo tem condições de pedir de pular, né? De ser aberta a porteira, e o competidor não pediu. O juiz de brete entende
que tinha condições de solto, ele não soltou, ele está em clock 30 segundos. Né? Então, são alguns termos que até eu mesmo estou me policiando mais, porque eu usava certos termos também para narração que o mundo do rodeio entende, mas quem não é do rodeio não é difícil de entender. Por isso que hoje em dia a gente tem que também ter um trabalho bem igual, como é que eu vou dizer? Bem parelho com o dos comentaristas, para que eles também entendam que nós tentamos explicar na narração, né, uma forma mais fácil do entendimento, e eles completam essa explicação que eu fiz. Sim. Numa narração. Desmertifica ela. Exato. E hoje ele comentou essa mesma coisa aqui, do Clock aí. E aí, isso tem que ter mais. E tipo assim, ó, e pessoas para trazer, vamos por assim, para trazer vocês e perguntas diferentes, desmistificar isso mais, que é igual a internet. Eu sou dono de agência de marketing. A agência de marketing é o seguinte, ela pega você, certo? E te coloca na internet. Mas se ela te colocar na internet tecnicamente igual você não vai. A internet, ela tem uma linguagem própria. Sim. Entende? E é o que eu comentei aqui com ele. Eu falei, se você traz o rodeio, traz ali o peão na hora que ele passa a mão na corda, por que ele tá passando? Qual que é aquele pó sovando a corda, Porque aquilo ali vai trazendo a pessoa mais pra dentro do rodeio. Ela fala, agora eu entendo. Começa a se interessar mais. Aí entra-se a mágica. Aquela pessoa que entendeu, ela vira professor da pessoa do lado, que ela fala assim, agora eu entendo do rodeio. Às vezes ela entende só da corda. Exato. Mas ela se sente empoderada e começa a contar, e a pessoa fala, pô, cara, como é que você entende? Você entende muito, me conta mais. E aquilo ali cria-se a magia. Exatamente. Entende? E isso tem que vir mais. Só pra ilustrar mais um exemplo que o Kaká foi brilhante, até mesmo a gente tem um comentarista aqui também, o Carlos Panda, que é um outro cara fenomenal. Mas o Kaká, na oportunidade, era o Kaká, ele... Tem muitas pessoas que falam que o Cedem aperta o testículo, não sei se ele falou isso aqui. Falou também. A gente tem o rodeio cutiano, que tem éguas que pulam. Isso, ele deu... Não, cara, então, o Kaká sempre usa esse termo também, essa discussão, esse exemplo, em todos os eventos que ele vai. No Barretos não é diferente, no Barretos ele também fala. Pô, se você acha que tá apertando o testículo, por que égua pula? E pula muito. A gente teve a Louca Paixão, infelizmente, uma égua do tropeiro Tito Cardoso que veio a falecer, que era a melhor égua, né, considerada a melhor égua do Brasil. E, pô, é uma égua, pô, né? Então cai por terra já cai por terra, quebra-se a objeção, né? Sim. E na sua visão, qual a importância do rodeio no cenário atual? Olha, eu já vivi algumas fases. Eu gostaria muito de ter vivido a fase de 1990, que foi o auge do rodeio. Mas a fase que eu vivo hoje, por exemplo, a gente vê empregos diretos e indiretos, a gente vê a geração de emprego, a economia da cidade movimentando, parte hoteleira, gastronômica, tudo, economia, lojas. Pô, o cara que é vendedor... Hoje a minha esposa, por exemplo, comprou linha de costura e botão para arrumar o negócio. A tiazinha lá já ganhou o dinheiro dela. Restaurante, a gente vai, muita gente almoça, precisa comer, sabe? Então movimenta muito a cidade que está realizando um rodeio. Oportunidade de emprego são diversas. Fora as oportunidades, por exemplo, que tem para investidores de touros, por exemplo, que querem levar os seus animais. Hoje em dia o rodeio está muito mais aberto para isso. Tem muito trabalho de genética feito em cima do rodeio hoje em dia, né? A gente tem... Eu vou dar o exemplo de mim mesmo, pô. Pessoas novas entrando no meio do rodeio, então hoje o rodeio está dando mais oportunidade, né? É difícil? Muito. Não vou dizer para você que é facinho, não, mas está tendo muito mais oportunidade, e justamente essa questão aí o que falta, eu acho que o que falta mais para a gente ter mais amplitude em questão do esporte, da fomentação do esporte, é justamente o que o Kaká falou da questão de falta de mídia. Que o Brasil hoje detém 14 títulos mundiais de montarias em touros, né? Estão falando do mundo. Muita gente boa, cara. Entendeu? Então, isso não é noticiado, isso não é falado. Então, isso faz com que o rodeio hoje no Brasil ainda falte bastante essa questão de divulgação, de ter que ter esse fomento maior pelo nosso esporte, né? Show de bola. Cara, é o seguinte, você fica constantemente na estrada. Direto. Né? E isso aí, como afeta a relação com a família? Cara, foi difícil no começo, viu? No começo foi complicado porque a gente estava muito acostumado, né? Se apegado muito à família, né? Daí a gente começou a viajar um pouco. Agora tô tendo a oportunidade de estar com a minha esposa em diversas festas. Ele tá olhando pra cá porque a esposa tá ali, ó.
Eu tô tendo essa felicidade de poder estar com a minha esposa em diversos eventos. Porque era difícil, porque antigamente, igual eu citei algumas partes aqui atrás, a gente tinha uma loja de tinta. Então ela ficava cuidando da loja e eu viajava, tava pra estrada toda semana. Aí nós decidimos vender a loja e hoje ela tem a oportunidade, e eu também tenho a oportunidade de estar mais tempo com ela, de estar viajando com ela, e faço questão disso também, né? Que eu acho super importante a gente estar perto de quem a gente ama. Fortalece, dá força. Mas no começo era ruim, cara. A cabeça da gente não funciona direito, a gente fica com a cabeça em casa. Principalmente se tem alguma doença, alguma coisa assim. Né? Então, e eu ainda não tenho filhos, né? É só ela. Mas mesmo assim a gente fica preocupado se tá bem, se não tá. Por telefone não passa tanta verdade, né? Eu falo com a minha mãe às vezes, ela fala, não, uma filha, eu tô bem. Eu sei que não tá. Verdade, né? Pelo tom de voz. Que a gente conhece. Mas a dificuldade é justamente essa, cara. A distância, a saudade. Mas graças a Deus eu não sou um cara que eu viajo e fico 2, 3 semanas fora. Eu consigo. Acho que foi só esse ano, né? Ano passado, que eu viajei e fiquei 2 semanas fora. Foi a única vez. Todos os eventos que eu vou, eu parto quarta-feira ou quinta e volto na segunda-feira cedo. Aí no outro dia, na outra semana, quarta-feira de novo viajo, mas eu consigo estar em casa pelo menos esses dias aí. Conciliar. De onde vem a inspiração para uma locução, principalmente quando vocês pedem a proteção? Porque isso é uma coisa que fascina no rodeio. Vocês, locutores, vocês têm o dom, né? Tem esse dom e quando vocês pedem a proteção de Deus, de Nossa Senhora Aparecida, ali eu falo que 50% é certeza que se arrepia, sente aquela emoção. Da onde vocês tiram essa inspiração? Cara, eu sou muito, muito crente a Deus, sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Que são as principais, hoje em dia, que a gente escuta dentro de uma arena de rodeio. Vamos falar com a Nossa Senhora Aparecida, vamos falar com o Nosso Senhor Deus, né? Mas eu sou muito devoto, sou muito crente neles. Eu preciso ir mais na igreja. Eu sou um cara que eu não sou muito frequentador da igreja, mas eu sou um cara que minha conversa é reta com ele, é direto, sabe? Então ali eu peço, antes de começar a abertura do rodeio, nem só o momento de oração, eu tenho meu momento de reflexão, onde eu peço para ele discernimento, peço para ele inteligência nas palavras, porque isso aqui é uma arma. Sim, e muito poderosa. Então a gente tem que ter realmente, entender o que está acontecendo para você poder expressar o que está se passando e de uma forma que, como você disse, né, com todas as pessoas possam entender, com uma facilidade de entendimento e o cuidado com o que você vai falar. Então eu peço para Deus proteção, não só para mim, como pro meu DJ, pro cara do som, para todo mundo que tá trabalhando, para tudo aquilo acontecer de uma forma perfeita, né? E peço que me abençoe nas palavras, porque eu acho que nós locutores, além de transmitir emoção, a gente tem que tocar uma parte do coração da pessoa. Às vezes tem uma pessoa na arquibancada que escuta uma palavra que é legal, uma criança, às vezes, não digo criança pequena, eu digo um jovem, às vezes para te escutar. Um cara mandou uma mensagem pra mim uma vez no Instagram falando que eu tinha emocionado muito ele, porque no término da minha oração, eu falo independentemente de sua fé ou de sua crença, né, vamos aplaudir Jesus Cristo, vamos aplaudir Deus, e eu peço para que todos cumprimentem o irmão do lado com a paz de Cristo. Aí eu falo que é o esporte da família. Se você perdeu seu pai, dá um beijo no seu pai, dá um beijo na sua mãe, diga ao seu filho o quanto que ele é importante na sua vida, sabe? Eu paro um tempo da minha oração para pedir, para que realmente, daí eu olho para a arquibancada, eu vejo todo mundo se abraçando, a mãe beijando o filho, beijando o marido, sabe? Se você perdeu alguém na sua família, olhe para o céu, procure uma estrela, ela está lá, agradeça por tudo, sabe? Então tem esses momentos que realmente eu me sinto tocado por Deus mesmo para unir, porque através da minha voz a gente está conseguindo ter atitudes de pessoas que às vezes não abraçavam o pai. Com certeza, com certeza. Eu sou coach hoje e a gente faz muito isso. E muitas vezes o pai, mal ele conversa com o filho. A mãe, mal, ou tá xingando ou nem olha. E muitas vezes na festa tá todo mundo ali. Mas tá todo mundo ali, mas estão separados. É por isso que eu te perguntei por onde que se você pegava essa inspiração, porque vocês têm esse dom de conectar as pessoas num momento que não é de conexão. Repara pra você ver, a pessoa tá ali, ela tá ali pra divertir. Muitas vezes ela tá ali com bebidas, tal coisa que o outro. Então ela não tá no momento de conexão. E quando vocês entram na arena e quando vocês pedem essa proteção, vocês parecem que é a mesma coisa de você tirar aquele momento da pessoa ali de festa e falar, peraí,
Dá um pausa Ganhar a aqui. atenção dela. Você ganha a atenção dela, você desperta ela, você toca o coração Sim. dela, né? Então isso aí, cara, é um dom mesmo que vocês têm. E como você falou, o microfone, ele é uma arma muito poderosa. Dependendo de uma frase que você fala. Você pode falar ali, 10 mil palavras bonitas que vai passar. sim, Se você usar um termo errado, uma palavra que não foi muito bem Acabou. colocada, acabou. Vai ser relembrado pro resto da vida. é assim a gente fala, são 3 coisas na vida que não volta, que não volta atrás. É a palavra lançada, a flecha atirada e a oportunidade perdida. Exatamente. Isso não volta, cara. Então, dependeu do que você falar, já foi. E se você não fosse locutor, qual a profissão que você gostaria de seguir? Rapaz, eu joguei basquete há 11 anos, poderia ser um esportista. Quanto você tem de altura? Você é Eu grande. tenho 1,88 m. Basquete. O basquete eu tô no... Você não tá ali no É. top, né? Eu sou... Como é que eu costumo dizer, pô? Eu até falo pros amigos meus. Ai, caramba, eu esqueci a palavra. Mas eu tô, tipo assim, o início do alto pro basquete. Sim. Eu poderia ter um tamanho pra amador, por exemplo. Sim, verdade. Pra Mediano. armador, Porque, pô, os jogadores de basquete tem 2,10, 2 e pouco. Os caras são muito mais fortes que eu e tal. Mas, pô, de basquete... O que mais? Tem tanta coisa, cara. Porque é difícil, Ney. Sabe por quê? Eu pensei muito em questão, às vezes, de ser orador, de ser um apresentador e tal. Mas o que eu penso? Eu falar para 30 mil pessoas, por exemplo, numa distância maior, é tranquilo. Isso não me dá pavor nenhum. No Barretos, por exemplo, no primeiro dia que eu narrei lá na segunda-feira de 2023, eu lembro como se fosse hoje. O microfone, cara, ele tremia. Tá pegando a câmera aqui? Tá pegando. Ele ficava assim na minha mão. Ó. Ele tremia, normal, antes de eu entrar. Quando eu entrei, ele tremeu mais. Quando eu comecei a falar, que eu vi que o povo tava vindo comigo, Acabou. a mão já parou. Tudo aquilo é adrenalina, cara. Aquilo lá pra mim é maravilhoso. Se aquilo acabar pra mim, eu paro de narrar rodeio, te juro por Deus. Meu pai mesmo falou uma vez pra mim, falou assim, Marco, o dia que você perder esse friozinho na barriga, Verdade. acabou. O tesão que você tem por fazer aquela coisa lá vai acabar, porque você vai fazer por fazer. Então não faça por fazer. Tudo que eu faço com coração, com amor de verdade, sabe? Sem ser o rodeio, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer muita coisa, mas eu acho que eu iria pro basquete, né? Pro esporte. Pronto. Eu sou viciado em esporte, em jogo, futebol. Eu não sou aquele cara que vai no estádio, que briga. Entendi. Mas quando eu tenho algum esporte, qualquer tipo de esporte na televisão, eu paro e assisto. Eu não me assisto na TV. Né? Esses vídeos que ficam gravados Você não vê, não? Eu não costumo assistir. Não sei porquê, mas não assisto. Quando eu vou, por exemplo, fazer alguma coisa, vou em alguma cidade interessante que pô, eu queria muito estar, eu faço também esse trabalho de pesquisa, de saber como é que é a cidade. Isso é importante, cara. Isso é muito importante. Como que é a cidade, qual que é a fonte de renda da cultura cidade. dela. Se é uma cidade cultural, se tem cachoeira, se tem tradição religiosa, que são as congadas, aqueles negócios. Pô, eu gosto muito disso. Sou muito adepto a esse tipo de coisa, né? Mas tem cidades que a gente já vai há algum tempo, já que a gente já tira de cor, já sabe de cor já como é que funciona tudo isso aí. Então, seria, a parte do esporte, Sim. A área ali. E como locutor, o que você acredita que poderia melhorar mais dentro do mundo do rodeio? Uma que vocês, locutores, vocês têm uma visão ali totalmente diferente da gente. Vocês veem tanto os bastidores como também as áreas em geral. O que você acharia que poderia melhorar ou tá melhorando já no rodeio? Então, eu acredito que nessa parte de estar melhorando já tá começando a ter sinais, né? Como eu disse a você, eu tô completando apenas 10 anos de carreira profissional. Então tem pessoas com know-how muito maior para poder falar assim, viu, o que o rodeio poderia melhorar até agora. Eu vou falar o que eu passo. Sim. Eu vou dar a minha opinião do que eu já vivi. A questão da valorização do competidor, por exemplo, é uma coisa que no Brasil tem se mudado muito, né? As premiações, o local para ficar, a alimentação, a condição de trabalho, porque o competidor de rodeio, o competidor de montarias em touros, ele é um profissional, é uma profissão de monta. Ele larga muita coisa, às vezes alguns têm alguns ofícios particulares e montam em touros. Outros levam essa profissão para o sustento da vida, né? Que vivem somente disso. Então tem algumas festas, tem alguns campeonatos, por exemplo, que valorizam, hoje em dia, estão valorizando muito, muito, muito mesmo. E eu acho que poderia ter, porque eu saio de casa
sabendo quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou trazer para minha casa. Minha esposa é prova disso. Sim. Sabe? Eu sei quanto que eu vou ganhar. O competidor não. O competidor às vezes chega numa cidade... Não posso, obviamente, que eu não vou falar nomes, mas existem cidades que dão uma premiação muito menor do que poderia dar, entendeu? As condições de trabalho são diferentes. E se ele não ganhar nada também... Ele vai embora pra casa com a mão na frente e outra atrás, cara, infelizmente. Cara, isso É um risco. É um cara que, tipo assim, vai montar no lombo de um touro, não sabe se vai sair dele de pé, se vai sair numa maca, se vai sair pra um caixão. Eu tô falando assim, usando essas expressões, porque é pura realidade, pô. Não, mas é verdade. E, tipo assim, não tem nada, não tem nenhuma base, não? Tipo assim, eu, particularmente, eu pensava que eles tinham uma base, vamos pôr, você veio pra competir, você tem uma base de R$1.000. Ganhando ou não ganhando, você tem aquela base. Não tem, então infelizmente não. Existe o contrato trabalhista. Existe o contrato trabalhista que eles recebem o contrato trabalhista, certo? Igual a CR. Tá, mas aí o cara já é contratado. E quando ele não é contratado? Não, o contrato trabalhista que eu digo, ele recebe uma quantia, né, uma prestação de serviço. Ah, tá. Entendi, entendeu? Entendi. Então ele vai assinar um contrato lá e vai ter o direito trabalhista dele. O direito trabalhista. Ele vai receber isso aí. Agora, tem competidor que viaja 500 quilômetros, monta no touro no primeiro dia, caiu, já não tem oportunidade do outro dia, ele vai ter que ir embora para os 500 quilômetros. Mas se é um rodeio que paga super bem, se ele for até a final e ganhar, ele vai ganhar um carro 0 quilômetro, ele vai ganhar R$50 mil, um exemplo. Eu fiz uma etapa com a PBR Brasil na cidade de São Gotardo, Minas Gerais. Aqui quero mandar um abraço também ao presidente Rodolfo Molinari, ao Coité, a toda a galera de São Gotardo. Fizeram um evento lá, na PBR, que foi a maior premiação do ano, R$160 mil. Caramba. Você tá entendendo a questão da valorização do profissional? Sim. Só o campeão foi R$100 mil. Checão lá de R$100 mil pro campeão. Uma festa extraordinária, uma festa incrível. Considerada hoje no meio ali, que alguns juízes falaram, algumas pessoas já falaram, a melhor final do Brasil até hoje. Do rodeio do Brasil até hoje. Foram diversas notas 92 pontos, isso no meio de quem sabe o que eu tô falando. O touro pulou muito, o competidor montou demais, a grandiosidade da festa, sabe? Então a gente tá falando realmente de muita qualidade. A mesma empresa que está transmitindo o evento aqui em Cláudio estava lá em São Gotardo também. Então a gente tem eventos hoje que premiações estão sendo pagas de 45 mil, de 90 mil, de 80 mil. Você tá entendendo? Caramba. Então, cara. se a pessoa consegue suportar tudo que ela tem, os touros que ela tem que montar, vamos fazer a conta aqui, ó. Se um competidor montar em 4 touros na noite e parar nos 4 touros, ele trabalhou 36 segundos. Sim. Certo? O touro trabalhou 36 segundos. Ele vai pro descanso merecido dele. Então, esses 36 segundos aqui pode dar um título para um cara lá de R$100 mil, pô. E a gente está conversando aqui num grosso modo da palavra. A gente está jogando, entendeu? Mas, às vezes, o competidor também pode vir para esse rodeio e montar apenas 8 segundos. Não montar os 8 segundos e ir embora para casa sem nada. Entendi. Você tá falando aí, eu tô aqui pensando aqui, tô fazendo as contas. O cara, pra ser um peão, então, ele tem que amar demais o que ele faz. Demais, pô. Demais. Porque... Ele tá pondo a vida dele em risco todo dia. Então, ele tá pondo a vida dele em risco. Tipo assim, a porcentagem de ganho, vamos pôr, não é grande. Sim. Certo? Cara, ele tem que amar demais. Porque nós estamos falando aqui, Ney, de touros de 800 a 1.000 quilos. Sim, cara. É um competidor hoje, num porte físico de um atleta, vamos por aí 75 quilos, 80 quilos no máximo. Não é nada. Dependendo da estatura. Não é nada. Não é nada. Se um touro soubesse a força que ele tem, eu acho que nenhuma arena ficava de pé. A maioria dos competidores do seu corpo para baixo, né? Menos que menor. O seu corpo. Do seu tamanho. Quantos você tem? Tem 1,65 m? Tem 1,65 m. Então, é 1,65 m, 1,70 m. Não é nada pro touro. Nada, gente. Entendeu? Então, aí você começa a ver que realmente o quão é difícil ser competidor no Brasil hoje. É muito difícil. Mas graças a Deus, nós estamos tendo hoje no cenário nacional campeonatos, eventos, sindicatos rurais que estão começando a ter um olho melhor para o competidor e estão pagando prêmios que estão valorizando mais ele. Aí eu volto a puxar a sardinha para mim de novo. E coloco o Kaká aqui no meio aqui. É importante ter a mídia em cima disso, com porque certeza. Isso aqui que nós tá conversando aqui, ó, em minutos, pouquinho minutos aqui, ó, que vai com um corte com isso aqui, quanta mente abre. Sim. Quanto fala assim, peraí, galera tá falando disso aqui já, vamos prestar atenção nisso aqui, que isso lá na frente pode dar problema pra gente. É assim que acontecem as mudanças. Enquanto alguém não fala, ou alguém não coloca isso numa mesa,
nada se muda. Uma coisa que eu vou colocar aqui, pra você entender, eu tenho 10 anos de carreira. Se eu, por exemplo, tomar uma atitude de pôr a boca no trombone e falar alguma coisa dessa, pode ser que eu não volte mais numa festa. Com certeza. Só pra você entender. Aham. Agora, se a gente pega locutores que estão aí 30, 35, 25 anos de carreira, os caras têm, tipo assim, os caras vão falar e não vai acontecer nada. Por isso que às vezes, eu tô falando por mim, mas por isso tem muitas vezes que tem outros locutores que querem ter essa atitude de pedir pelos competidores, Mas se de tomar a fecham. frente, mas se fecham por conta disso. Entendi. Infelizmente, eu sou assim. Eu vejo acontecer, sabe? A gente teve exemplos de alguns locutores famosos no Brasil, reconhecido no Brasil inteiro. Se chegar numa cidade, o povo sabe quem é. De chegar e falou, viu, o competidor tem que ser mais valorizado, e bababá, falar o que realmente ser falado. Aí a gente começa a ver nos grupos de rodeio, pô, atitude bonita, mas eu vejo por um outro lado que se eu pegar falar, pô... Sim, sim. É história, né? Quem é grande e pronto. Mas eu quero... Isso, uma outra coisa que eu acho que o rodeio tinha que ter também é a questão do olhar para os novos também. Porque os novos estão chegando aí, Oportunidade, né? mas, porra, vem chegando com uma bagagem dos velhos, porra. Eu me inspirei muito, por exemplo, Roberval Martins, que é um cara que tem mais de 30 anos de carreira, Almir Cambra, mais de 30 anos de carreira, Valtinho dos Santos, pô, o Furacão Bandeirante, Piracicabano, mais de 35 anos de carreira, Claudinei Matias. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns deles e a gente só suga coisa boa desses caras, entendeu? E é óbvio que a gente queria também ter a oportunidade de poder chegar e expressar as nossas opiniões. Mas é difícil, cara. É difícil, porque às vezes tem os formadores de opinião, certo? Que a gente tem que respeitar, que os caras vão lá, os caras entendem, têm conhecimento de causa. Não tô dizendo que a gente não tem. Sim, sim. A gente também tem um pouco do conhecimento que a gente também queria poder estar ali participando de uma conversa, poder dar uma ideia, às vezes discutir alguma coisa, porque todo mundo, igual você disse, o rodeio é uma família. É uma família, cara. Nós todos estamos juntos em prol de um bem comum. Ninguém quer parar o rodeio. De jeito nenhum, pô. Hoje nós somos os maiores protetores dos animais. É o tropeiro do rodeio. A gente vê no Barretos... O tropeiro Tércio Miranda tem um touro lá de mais de R$1 milhão por acesso negado. Você acha que o cara ia investir R$1 milhão para maltratar o touro? Isso é uma imbecilidade que falam, cara. E até mesmo teve aquele rapaz lá, como é que é o nome daquele cara? Léo Dias. Léo Dias. Esteve no Barretos fazendo cobertura lá, conversou com diversas figuras de dentro do Barretos, o próprio Tércio Miranda, a Rosana, que é a esposa dele, o Isnar Ribeiro, que junto com o Kaká eles trabalham junto dentro do Barretos. O Isnar, junto com o Tião Procópio, trouxeram o rodeio pro Brasil, rodentores pro Brasil. Então também são pioneiros. Os caras têm uma história gigantesca para contar. Eles são formadores de opinião. O Kaká é formador de opinião. Certo? Às vezes eu conheço muitas pessoas que conversam comigo nos bastidores, eu também exponho as minhas ideias, mas a gente não externa com medo de... Mas fica nos bastidores. Mas eu acho que ter um olhar um pouco mais também para quem tá chegando, eu acho que também é viável. Show. E terminando aqui o AcionaCast, a gente termina sempre ali perguntando ali 2 ou 3, no seu caso aqui vai ser 3. Um sonho, um recado e um verso que te inspira. Então, um sonho como locutor. É difícil chegar. E quando a gente chega, o difícil é manter. Então, o meu sonho é poder ter uma continuidade, uma longevidade, essa palavra, né? Sim. Dentro do esporte, dentro da minha profissão e me manter bem, sabe? Eu acho que obviamente, né, a gente trabalhar, tem algumas festas no Brasil ainda que eu quero trabalhar, ainda vou trabalhar, ainda. Por isso que a gente tem que propagar coisa boa, meu. Então eu acho que acho que no tempo de Deus eu vou ter minha oportunidade nessas festas que eu quero trabalhar ainda, né? E me manter num padrão bom. Graças a Deus, onde eu passo, eu estou retornando. Isso é muito importante. Estive aqui em Cláudio ano passado e saindo de Cláudio já ficou o convite para vir esse ano de novo. Retornei, graças a Deus. Então eu penso nisso. Eu penso que a dificuldade para você chegar no ápice, no chegar
numa boa fase na tua carreira é importante, mas o mais difícil é se manter. Então eu peço, um sonho meu é poder me manter bem na minha profissão e conquistar as festas que me restam ainda. Show. E você falando isso, você me faz eu te fazer uma outra pergunta. À vontade, pô. Você, cara, você é uma tendência. Kaká falou de você aqui hoje, olha só o que eu pesquisei, você é uma tendência nesse mercado, certo? Isso enche seu ego, deixa você, vamos pôr assim, nariz empinado ou não? Isso só me mostra que eu tô no caminho certo. Eu sou muito pé no chão. Muito, mas nossa senhora. Às vezes tem até medo de mim mesmo, cara. Porque no começo da minha carreira eu tive muita promessa. Marco, eu vou te levar. Marco, eu vou te ajeitar. Marco aquilo, marco isso. E hoje em dia eu sou um cara muito mais tranquilo nesse sentido, porque a gente tem um aprimoramento profissional, um amadurecimento profissional, que a gente acaba anotando que, pô, não é assim que funciona. Então hoje em dia eu só acredito vendo, aquele velho ditado, sabe? Eu só acredito vendo, as coisas vão acontecendo e vai dando certo. Mas eu sou muito pé no chão, humildade a gente tem que ter. Porque com humildade a gente entra e sai de qualquer lugar. Qualquer lugar. E uma coisa que eu sempre levo comigo, eu olho pra trás, eu vejo tudo que eu passei. E eu dou valor em tudo que eu passei. Porque se você não der valor no seu passado, você não vai viver o seu futuro bem. Com certeza. Belas palavras. E um recado no modo geral. Aquela velha e maçante frase, né? Não desistir do sonho jamais. Eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. Para quem está começando agora, quem é um locutor novo, que sonhou como eu, que sonha como eu sonhei, faça bons contatos, tenha bons amigos, se inspire em bons profissionais, né? Sonhe um dia, isso eu falo porque eu sonhei com isso e Deus realizou. Sonhe um dia em trabalhar com quem você é fã. Eu era fã do Almir Câmara, trabalhei com ele. Eu era fã do Henrique Soares, trabalhei com ele. Sou fã do Claudinei Matias, trabalhei com ele. Sou fã de tantas pessoas, estou falando de locutor, não só de comentarista, né? Que a gente tem o Kaká, o Snar, Bruno Ribeiro, uma galera incrível. E então sonhe com quem você quer trabalhar, que um dia você vai trabalhar com ele e você vai poder ver o quão importante foi tudo isso. Você acreditar no seu sonho, você poder viver. Acorde todos os dias e agradeça a Deus pela oportunidade de sua vida. Que é mais um dia para você ir em busca do seu sonho. Show de bola. Cara, e terminamos aqui um verso que te inspira, mas um verso seu que te inspira. Aquele verso que você fala. Cara, eu chego na arena de rodeio e eu falo assim, ó. Eu nunca copiei o melhor de todos, sempre creio o que eu falo. Viajei por etapas, nunca quis cortar atalho. Na sabedoria do povo eu vivo um gol de placa. Meu nome é Marco Cruz, qualidade é minha marca. No puxado do rastelo, no penteado do abridão. Eu sou a alegria do povo, eu sou a alma da pressão. Show. Cara, quero te agradecer, você e a sua esposa, por ter atendido a gente. A gente fez o convite, vocês foram espetaculares, certo? Aceitou de prontidão. E ter você aqui nessa mesa, cara, pra gente é importante. O AcionaCast, ele é 80% no empreendedorismo, 10% no social e 10% político. Perfeito. Certo? Temos hoje apoio Cicobi, Azimec, Sindicato Rural. Então, a gente criou um podcast para poder ajudar outras pessoas, através da sua história, ajudar outras pessoas e também trazer o social à tona. O social, ele fica muito fechado, certo? E você é um cara de peso. Quando eu descobri que você era a tendência, eu descobri pouco tempo da gente conversar. Eu falei, cara, como Deus é bom, né, cara? Como Deus coloca a mão assim. Eu tô trazendo um cara que o ano que vem ele pode estar, cara, muito, 10, 100 vezes mais. E isso fez parte aqui do AcionaCast. Então, quero te agradecer do coração, que Deus pode abençoar suas locuções, seus rodeios, a sua família. Amém. E deixa o microfone aberto, cara, para você fazer suas considerações finais. Cara, agora fiquei até emocionado. Fiquei muito feliz, de verdade, porque o que a gente passou já para estar aqui, e hoje escutar de você isso daí, a gente tem, até no próprio Barretos, o próprio Kaká, porque essa semana que passou, eu narrei no Barretos terça e quarta.
Aí eu saí do Barretos, fui para uma cidade chamada Santo Antônio do Pinhal, com o Juninho da VR. E na sexta-feira eu recebi o convite para retornar para o Barretos para narrar o Internacional. O Internacional é o principal evento do Barretos. Tem a Liga Nacional, tem a final da PBR Brasil, mas o Internacional é uma premiação histórica, é o evento que todo mundo espera para acontecer. E eu tive essa oportunidade de estar lá. E, escutar isso de você, porque te agradeço as palavras. Não sei se eu as mereço, mas eu te agradeço. Claro que merece. O Kaká eu já agradeci ele demais, porque é um cara que sempre torceu por mim. O que ele pôde fazer, ele fez. Rodei 700 quilômetros para retornar para o Barretos na sexta-feira. Saí de Santo Antônio do Pinhal meio-dia, eu, minha esposa e meu DJ. Chegamos no recinto da Festa do Peão de Barretos às 8 horas da noite. Já estava acontecendo a abertura do Internacional. E o Kaká em mensagem comigo, Marco, onde você está? E justamente naquela ocasião estavam tendo queimadas em toda a região do Barretos. Então a minha preocupação é, será que a Defesa Civil vai bloquear essa passagem aqui? Será que eu vou conseguir chegar? Então essa era a minha preocupação. Mas acho que Deus é tão maravilhoso na minha vida que ele permitiu que eu chegasse no Barretos a tempo, consegui passar a minha mensagem, fazer meu trabalho, as conversas, os elogios, como eu te disse, tudo isso, óbvio, preenche o nosso coração com muita alegria, mas os meus pés continuam no chão ainda, que eu sei, e isso mostra que eu apenas estou no caminho certo, fazendo a minha obrigação e caminhando para um rumo certo. Então, Ney, eu quero te agradecer o convite, fiquei muito, muito feliz mesmo pelo reconhecimento, por ter me convidado a participar do seu podcast. Interessado demais em poder ver mais sobre esse assunto que você traz, sobre o empreendedorismo, política, pela parte social. Eu acho que é suma importância isso daí. Agradecer a esses grandes parceiros que você tem aqui também, estão lá no evento com a gente. O Daniel, o presidente do sindicato, ele mandou um abraço. Gente boa demais. Conversei com ele, falei que estaria aqui. E fico muito, muito feliz. Feliz pelo momento que eu estou vivendo, tanto pessoal quanto profissional. Espero lhe encontrar em outras ocasiões. Quem sabe Deus permitir eu esteja aqui nos 51 anos de Cláudio, a gente possa voltar a retornar a falar. A todos que estão nos assistindo agora, muito obrigado pela companhia, da audiência. Peço que Deus abençoe a vida de todos vocês. Continuem, né? Siga aí, se inscreva no canal, avise o seu amigo, seu parente, todo mundo, para vir aqui para o canal do AcionaCast, que é um podcast extraordinário, uma estrutura incrível, diga-se de passagem. Que bom. Quero te parabenizar por tudo. Você é o cara que faz todos os cortes, que faz tudo isso aí com uma inteligência bacana demais. Então, um abraço a todos vocês. Posso deixar aqui meu @? Quem ainda não segue o Marco Cruz nas redes sociais, a gente está começando um trabalho no YouTube, né? Marco Cruz Oficial. E tem o nosso Instagram lá, @MarcoCruzLocutor. Eu era um cara que eu não era muito devoto de rede social. Eu fazia minhas postagens muito aleatórias. Eu acho que de um ano pra cá, alguns meses pra cá, eu começando a fazer umas postagens. Eu tô ali com uma gaminha, uma familhinha ali de quase 15 mil seguidores, mas a gente tá aumentando. Cada festa que a gente chega, a gente aumenta ali uns 200 e pouco. Eu fico muito feliz com isso. Então, a todos que estão me seguindo já, obrigado pelo carinho. Então, segue lá, @Marco Cruz Locutor. Marco sem S, tá? Marco Cruz Locutor. Valeu? Show de bola, cara. E a internet é muito forte, Sim. tem que estar nela, entendeu? Principalmente vocês. Existem festas que contratam de acordo com a internet. Como é que é esse locutor aqui na rede social? Será que tá? Tem festa que é assim. Hoje em dia é um termômetro, né? Exatamente. E para você que ficou aí até agora, olha só, você viu um Marco Cruz diferente, né? Então é a intenção do AcionaCast trazer pessoas de renome, pessoas importantes, para a gente conhecer essas pessoas totalmente diferentes do meio delas, né? Que dentro do meio tem sempre aquela conversa e as palavras, entre aspas, são as mesmas. Aqui não, aqui a gente mostra a pessoa como ela começou, mas também mostra as pedras que teve no caminho dela e por que ela não parou com aquelas pedras. É aí que é a importância, é aí que está o ensino. E é aí que entra o AcionaCast. É mostrar que você aí do outro lado, se você está com uma pedra, você pode muito bem dar a volta, tem outro caminho. Você não precisa escalar aquela pedra, porque às vezes na escalada, às vezes você não consegue, e aquela pedra ela foi colocada no seu caminho, às vezes de propósito.
Então é só você dar a volta na pedra, ou você olhar para o lado, tem sempre um caminho. E o meio do rodeio é um meio que a gente do fundo do coração, a gente quer abrir isso mais. Então, para você que está assistindo, é apaixonado com rodeio, segue a gente aí, compartilha o vídeo, tanto do Marco Cruz, como do Kaká, como da Luana e vários outros. Faça assim, uma corrente para a gente poder estar trazendo mais gente aqui, para a gente desmistificar mais, deixar isso, vamos pôr assim, ó, quem não sabe, igual eu, não sou do meio do rodeio, começar a entender, começar a apaixonar mais. Cada vez que eu converso com eles, eu me apaixono mais por esse mundo. Por quê? Pela união, pela humildade. Hoje eu tomei aqui uma pancada com o Kaká violento. Então, tipo assim, é um cara muito simples, muito humilde. E Tinha uma imagem dele, agora tem outra. Não, eu tinha uma imagem dele que eu falei, gente, é vice-presidente de Barretos. O cara vai chegar no salto lá em cima. E, cara, o cara chegou, nossa senhora, lá no, assim, ó, de chinelo havaiano, como se diz o outro, né? Então, isso eu achei massa demais. E espero você na próxima entrevista. Até mais.